Josué capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zered. Depois, voltamos e seguimos para o deserto, na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordenem ao povo, dizendo: Vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês, nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, e também água para que possam beber, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês, coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a vocês herança da terra deles, porque dei-a em herança aos filhos de Ló. Antigamente, os Emis habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Também eles foram considerados refraíns, como Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emis. Antigamente, também os horreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Agora, levante-se e passem o ribeiro de Zered. Assim, passamos ao ribeiro de Zered, o tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered. Foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhe havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir no meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido no meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhe darei herança, porque a tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refraíns. Antigamente habitavam nela Refaíns e os Amonitas. Os chamava de Zazumins, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim, como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Si, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Catorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam nas aldeias até Gaza, e habitavam no lugar deles. Levante-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Armon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir
o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo dos céus. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quemonte, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com a palavra de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada, não desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comeremos e também a água que beberemos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú que habitavam em Seir e os moabitas que habitavam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, os filhos dele e a todo o povo. Naquele tempo, tomamos também todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroé, que está à beira do vale de Armon, e a cidade que nele está, até Gileade, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor, nosso Deus, nos havia proibido de atacar.